E aí, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar como que eu fiz mais de 100 mil reais com um MEI de 70 reais. É isso mesmo, foi a primeira vez que eu abri um MEI. Eu tinha colocado lá que o valor do investimento inicial era de 70 reais. Meu nome é André Nunes, eu sou formado em marketing. Hoje eu uso as minhas redes sociais para atrair clientes, mas esse canal no YouTube aqui, ele é para falar um pouquinho sobre mim, sobre o que eu acredito, sobre as coisas que é, para mim faz sentido. Então, espero que a minha experiência, né, tudo que eu tenho para contar para vocês aqui possa agregar de alguma forma na vida de vocês e possa fazer vocês também conseguirem alcançar seus objetivos e ter o sucesso, né? Porque para cada pessoa, sucesso é uma coisa diferente, mas eu quero poder ajudar vocês. E para poder falar um pouquinho sobre como eu fiz mais de 100 mil reais com um meio de 70 reais, eu preciso voltar a história um pouco lá atrás da minha vida, né? Então, eu sou formado em marketing, me formei em marketing em 2018, fiz um tecnólogo ali. Na época eu fazia jovem aprendiz, eu estava com mais ou menos uns 24 para 25 anos, alguma coisa nesse sentido assim. E aí eu comecei na minha jornada de tentar trabalho na minha área e eu simplesmente não conseguia trabalhar na minha área, né? E aí como que as coisas são engraçadas, né? Eu não conseguia trabalhar na minha área, e aí um belo dia eu falei que eu não queria mais entregar currículo para a área de marketing, porque só quem ficava com a vaga era pessoas, é, filho de não sei quem, fulano de não sei quem, ciclano de não sei quem. E aí eu meio que desisti. Nesse período, ao longo da minha vida, sempre vinha uma vozinha, né, me dizendo: André, vai trabalhar com vendas, André, estuda sobre vendas, André. Eu sempre fui rodeado por isso, porque de família, né, com alguns tios comerciante, meu pai é comerciante hoje, então eu vinha isso, mas eu deixava aquela vozinha meio que distante, assim. E aí, eu lembro até hoje que uma tia de um amigo meu me perguntou se eu queria um trabalho. E assim, era um trabalho que eu trabalhei durante um mês, ganhei 500 reais durante esse um mês. Quando eu fui para guardar o dinheiro, eu lembro que eu tinha uma dívida. Eu tava com dinheiro na mão, fui andando até o shopping da BR em São Gonçalo, né? Para quem conhece São Gonçalo aí vai saber o que eu tô falando. Eu fui andando do Porto da Pedra até o shopping. Quando eu ia depositar o dinheiro, tava escrito lá: negocie aqui a sua dívida, o Itaú. E nem aquele dinheiro dos 500 reais fiquei para mim. Depositei quase tudo lá, aí sobrou um dinheiro que na época era os 70 reais que eu tive uma ideia de colocar para vender trufas no iFood. Porque tinha um curso de marketing digital que ensinava a fazer geladinho, gourmet. E aí eu falei, pô, vou tentar vender as trufas no iFood. Tava com umas ideias assim, só que quando eu vi que ia me cobrar na época, né? Hoje provavelmente já deve ser até mais, mas na época, quando eu vi que ia me cobrar 25%, eu falei, cara, eu mesmo vou vender essas trufas aqui. E aí, naquela época, eu abri um MEI para poder criar o iFood. E esse MEI que eu abri foi de 70 reais. E aí eu fui pra rua vender as trufas, né? Já tinha feito as trufas, não fiz nada, era os 70 reais inicial que eu tinha. Fiz as trufas com aqueles 70 reais e fui pra rua vender. E no primeiro dia eu tinha levado mais ou menos umas 30 trufas assim, se não me falha a memória. E tentei abordando nada, tentei abordar e nada. Não tava saindo uma venda. Eu lembro que eu tava numa esquina assim, escuro. Eu lembro até hoje, tá até meio chuvoso, assim, tava chuviscando. E aí no escuro assim, eu falei, cara, como que eu vou fazer para vender essas trufas? Eu não consegui. Até agora eu não vendi uma trufa, já tinha passado uns 40 minutos. Eu não sei se eu, né, provavelmente hoje eu tenho a noção de que eu transmitia nervosismo, eu transmitia medo para as pessoas, né? E não se vende nada com medo, né? Eu não tinha uma eu não demonstrava uma alegria, uma empolgação. Eu demonstrava como se eu precisasse muito daquilo. E as pessoas notam quando você não tá com uma energia de doação, né? Que você tá numa energia de escassez. As pessoas elas notam isso. E eu lembro que eu parei assim, né, nessa rua. E aí eu ouvi uma voz falando assim pra mim, aplica tudo que você aprendeu na faculdade de marketing
e estudando marketing digital. Na época a pessoa que eu mais ouvia era o Érico Rocha. Hoje a gente não tem mais os vídeos dele antigo, ele tirou, mas tinha vídeos antigos dele de depoimentos ensinando que eram muito bons assim, e eu ficava horas e horas estudando aqueles vídeos, né? E aí eu fui, apliquei, cara, deu certo. Em menos de 30 minutos eu tinha vendido todas as outras 30 trufas. E nesse processo eu cheguei a vender R$ 500 de trufa em um dia. Eu comecei levando 30, depois eu comecei levando 60. Quando eu fui ver eu já estava vendendo 200 e poucas trufas por dia. E aí eu vendia de manhã, uma parte de manhã, né, nos comércios as pessoas onde não pode sair daquele lugar. E vendia uma parte à noite indo na direção. Meu pai morava no Muton de São Gonçalo ali. Depois, se você quiser pesquisar, você vai entender. E eu ia andando até a Praça da Trindade. Dava a volta na Praça da Trindade e já tinha vendido tudo. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia, eu falei, caramba, cara, e agora? Como que eu vou fazer, né, para continuar ganhando meu dinheiro, para continuar tendo, né, fazendo, né, o dinheiro entrar e tal. E aí eu lembro que depois do carnaval, a pandemia explodiu. Eu lembro que meu chocolate estava todo no chão da cozinha assim. Naquela época, eu já estava estudando tráfego pago. Isso em agosto de 2019 eu já estava estudando tráfego pago. Fui vender a estufa no final de 2019. E aí eu lembro que eu estava estudando tráfego pago na pandemia. Na época eu ainda jogava no computador muito, assim, ficava horas jogando no computador. E aí, um belo dia passando ali, eu falei, peguei aquele chocolate, que meu pai todo dia, André, você não vai vender essa estufa? Eu peguei aquele chocolate, guardei na mala e falei, não, agora eu vou ser gestor de tráfego pago. E aí, eu comecei a prestar serviço para alguns amigos, começou a dar certo. Eu lembro de uma vez que meu amigo tinha uma hamburgueria, pediu para poder pausar as campanhas, porque tinha acabado o pão da hamburgueria. E eu achei isso muito maneiro. E aí, eu continuei prestando para outras pessoas e tal, até em que em outubro de 2025 eu entrei na comunidade de Sobral e comecei a prestar serviço para algumas pessoas, e aí comecei a ir. Provavelmente de lá para cá eu já devo ter gerenciado já mais de 2 milhões de reais em tráfego pago. E o faturamento, né, passa com certeza mais de 200 mil reais. Isso só em uma conta que eu tenho específica. Eu fiz mais de 100 mil reais, né, obviamente em prestação de serviço ali, lançamento. Muitas pessoas me procuraram para fazer lançamento. Eu já trabalhei em agência grande, então eu entendo bastante de lançamento. E foi assim que eu consegui fazer mais de 100 mil reais ao longo, né, de um período ali, provavelmente 2, 3 anos. Hoje com certeza já passa da casa dos 100 mil. Mas o que eu quero dizer é que eu comecei pequenininho, né? Eu acredito que você pode começar grande já no teu objetivo final. Eu acredito muito nisso, mas depende mais do que você acredita. Porque se você acredita que você precisa criar uma estrutura e ir crescendo até você ficar grande, você vai conseguir assim. É como eu acredito. Pode ser que em algum momento isso mude, mas é como eu acredito. Então se eu tentar criar uma coisa do nada assim, já grandão, talvez não funcione. Até porque hoje eu já não sou tão pequenininho quanto eu era antes, né? Então, ao longo desses anos, fazer 100 mil reais como que eu posso dizer, é uma mentalidade, então disciplina. A pessoa às vezes ela não tem disciplina com uma coisa simples, né? Que é chegar no horário no trabalho. Então ela não chega no horário no trabalho. Eu acho que, né, se eu fosse falar, poxa, o CLT, André, você hoje faria CLT? Se fosse para aprender a ser uma pessoa disciplinada, sim. Porque ali você vai ter que seguir uma regra. E quando você quer empreender, você não pode desistir, você não pode desanimar, você tem que fazer todos os dias aquilo ali metodicamente. Você vai trabalhar mais do que todas as outras pessoas, porque quem empreende não tem alguém dizendo para ela o que ela tem que fazer, ela precisa fazer. E se ela não fizer, ela não tem resultado. Então, por exemplo, hoje meus clientes, eles me pagam por resultado. Se os meus clientes não têm resultado, não faz sentido para eles me pagar, porque o meu trabalho é gerar resultado para eles. Então, se por exemplo eu ganhei, né, em uma das contas ali, faturamento de mais de 100 mil, provavelmente meus clientes ganhou 5, 6 vezes mais que aquilo ali rendeu para eles. Eu lembro uma vez que eu rodava umas campanhas para uma escola, um curso preparatório para colégio militar, e aí eu tava rodando, mas eu não tinha muito dados de resultado, assim, sabe, eu não conseguia mensurar ali de alguma forma prática dentro do gerenciador de anúncios, por exemplo. E em um belo dia, esse cliente me chamou para comer uma pizza e ele me contou, André, sabe por que todo mês eu te pago?
e continuo te pagando, mesmo às vezes tendo mês que tem menos demanda, porque quando eu faço uma ação com você, isso me ajuda a faturar muito. Ele me contando, né, de uma ação que a gente fez e que eles conseguiram passar uma outra escola lá que era concorrente de curso preparatório para colégio militar em BH e ter um resultado assim extraordinário. Então, é sobre resultado, né? E é isso, a gente trabalha, a gente estuda, a gente busca e a gente alcança. Então, acho que se você quer também, né, ter resultado como esse, acho que a primeira coisa que você precisa ter fé, acreditar em você e perseverar. E buscar os teus objetivos. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, possa te inspirar a criar coisas, a fazer coisas novas. E até a próxima.